Salve! Salve o dia de hoje, salve o dia 4 de outubro e essa data tão especial para o estudante de cultura racional. E é um dia de festa, de muita festa, porque é o dia que nós celebramos o Dia da Cultura Racional. São 4 datas especiais e essa é uma delas, é a segunda data mais importante. E eu venho hoje fazer um vídeo, não só para homenagear o dia, né, o dia 4 de outubro, mas para falar um pouquinho sobre os eventos do ano que vem e deixar algumas coisas mais claras, se não ficou claro no vídeo anterior, que eu fiz um pouquinho de um apanhado de muitas informações e talvez não tenha ficado claro. Então, o primeiro assunto é o projeto, né? O projeto está na terceira fase, então as 2 primeiras fases deram certo. Nós não tivemos nenhum tipo de imprevisto, nenhum tipo de problema. O único problema da segunda etapa agora é que demorou um pouquinho mais para ser entregue, mas não é nada que a gente não pudesse esperar. E esse atraso acabou acontecendo, né, sendo entregue no dia 2 de setembro, então acaba que nós temos um pouco de segurança e um pouco de certeza, porque veio exatamente no dia 2 de setembro, então com todo esse atraso, muito, muito maior do que eu poderia acontecer, né, que são quase 3 meses de atraso, mas a mercadoria chegou bem, chegou intacta, não chegou com problema nenhum, e nós não tivemos problemas no Brasil, nem problemas na Suécia para entrar. E essa mercadoria, claro, ela não é para ficar aqui, ela é para ser distribuída, né, pela Europa, pelos países que estão interessados, então a gente tem enviado pelo correio para alguns países, já enviamos para Israel, enviamos para a Inglaterra, enviamos para a França, e outros países que estão aí em negociação para poder enviar. Mas é claro que isso é um pedaço do projeto, né? O projeto em si era trazer o livro, mas tinha outras etapas por trás, que era a conscientização da comunidade, e a conscientização ela envolve as dificuldades, né, que o Brasil passa e que o processo de exportação de livro passa, isso como está previsto no livro, você que não conhece ainda procura saber, que está escrito no livro sobre exportação de livro. É interessante você ficar sabendo também que o nosso processo é sempre feito da mesma forma, nós só não compramos na Racional Gráfica porque nos foi pedido lá no início para fazer os pagamentos em Minas, né? O primeiro pagamento foi feito para a Racional Gráfica Editora lá no Retiro, e aí depois desse pagamento, né, desse pedido, era sempre para seguir esse padrão de aceitar receber os livros da livraria de Belo Horizonte e pagar na livraria. A nossa proposta era de entregar os livros, entregar o pagamento para os livros antecipado para ajudar a produção, né, dos livros, ajudar com custos, né? Mas esse pedido não foi possível, né? Eles pediram que só efetuasse o pagamento depois do recebimento dos livros. Então, assim que tem sido, os livros demoram numa média aí dos nossos pedidos anteriores, cerca de 6 meses, né? Porque foi mais ou menos o tempo que demorou nos últimos 2 pedidos, que é o livro espanhol e o livro em português. Nós temos hoje o livro em inglês, português e espanhol disponível. E reforçamos agora um pedido, né, nessa terceira etapa. Pedido esse que pertencia à segunda etapa, era esse o nosso interesse desde o início, né, de enviar o maior número de livros possível. Porque quanto mais envia o livro, mais barato fica. Porque a quantidade ela cabe exatamente numa medida específica, né? Então, essa cubagem ela facilita. Então, se eu colocasse mais livros na mesma cubagem, o valor era o mesmo. Então, torna o frete mais barato, né? Dividindo a quantidade de produtos pelo valor de envio, né? No nosso caso, o valor final ficou entre 1,1 euro, aproximadamente, mais ou menos R$ 5, aí o envio do livro, né, para a Europa. E todos os custos que existem do lado de cá, as viagens que a gente tem feito, são sempre do nosso lado, né, daqui da Suécia, não tem nenhum envolvimento com o Brasil. Então no Brasil fica só um grupo de pessoas, mais ou menos 30 pessoas, porque entra uma pessoa, sai outra e mais ou menos fica no mesmo padrão. E aí a gente tem uma média de 30 pessoas ajudando, e essas 30 pessoas ajudaram durante um bom tempo, algumas pessoas mensalmente, algumas pessoas de 2 ou de 3 em 3 meses, algumas pessoas uma vez só.
algumas pessoas com valor mais alto, algumas pessoas com valor bem pequenininho, então nada faz com que a gente acredite que existam diferenças entre os colaboradores. Para a gente foi e é importante, então quem doou R$1 é tão importante como quem doou, por exemplo, R$500, não faz a menor diferença para a gente. É claro que acelera o processo de envio, mas ao mesmo tempo a gente não pode ver a diferença e eu prefiro ainda muito mais a pessoa que faz um trabalho com amor e com carinho do que uma pessoa que faz um trabalho como um compromisso qualquer. Então nós estamos aqui anunciando a terceira etapa do projeto. A primeira etapa e a segunda etapa ela foi para envio de livro, ela vai continuar, os envios vão continuar. A gente reforçou agora um pedido de 250 livros, né, que a gente tinha esse valor em caixa para poder pedir mais livros, então foi pedido livros disponíveis, né, que não sejam os que a gente já comprou. Então poderia ser o alemão, poderia ser o russo, poderia ser o árabe, poderia ser o italiano, poderia ser o hebreu. Então, assim, aquilo que puder fazer, a gente vai trazer. Com relação ao evento, aos eventos que a gente tem feito, as divulgações aqui em outros países, é sempre o nosso lado que paga. Isso não tem nenhum envolvimento com o Projeto do Brasil. O Projeto do Brasil ele é somente para a compra do livro na livraria de Belo Horizonte, livros esses que vêm da Racional Gráfica Editora, e o pagamento do frete. Então todas as pessoas envolvidas são colaboradoras, eu, a Ludmila e todos os outros são colaboradores, não há diferença entre nós. E nos foi pedido, claro, algumas vezes, para que a gente pudesse colaborar com outros projetos, né? Como vocês já sabem que existem outras tentativas aí de envio de livro para o exterior. Eu já falei várias vezes e continuo falando, toda e qualquer forma de divulgação e toda e qualquer forma de colaboração, ela merece o nosso carinho e respeito, desde que estejam sempre amparadas pela meta racional, com respeito, né, com respeito aos colaboradores e com, obviamente, com honestidade, integridade. Então, se alguém colabora para algo, né, ela está colaborando consciente de que é algo sério. No nosso caso, nós estamos comprando de uma forma séria, exigindo nota fiscal, fazendo o envio dos livros de forma correta. Então, são uma série de empresas envolvidas, né? Então, nada tem aí algo a esconder, né? E os colaboradores têm total acesso à Ludmila, que, por sua vez, tem a sua lista de colaborações. Então, se você colaborou com R$10, você vai lá, conversa com a Ludmila, ela que tem acesso a essas coisas do Brasil, e ela vai te apresentar o que foi feito com os R$10 do colaborador, né? Do seu colaborador. E você vai ver o valor do frete, o valor dos livros, então você meio que avalia o que é feito com o valor, né, que você colaborou. Então não há como esconder e não há nessa preocupação do lado da Ludmila e do meu lado, porque isso é um projeto social. O objetivo é realmente ajudar a doação de livros, mas para mim é ainda mais importante conscientizar que esse projeto do Brasil para o mundo ele tem duas falhas. A primeira falha é do Brasil, porque no Brasil existem falhas de logística, existem falhas de venda, porque não tem material em estoque, né? Tá sempre faltando livro, e quando tem livro, problema de logística, tempo, prazo de entrega. Então, assim, são limitações que são muito antigas, né? São décadas com a mesma estrutura, e não houve nenhuma renovação, e não houve nenhuma melhoria nesse processo. Ele continua com a mesma dificuldade que tinha há décadas atrás. Então, a gente vem buscando conscientizar. A primeira etapa aqui no Brasil, do Brasil, tem problemas a serem resolvidos, sem dúvida, né? E aí, na questão do internacional para o mundo, do Brasil para o mundo, eu acredito que o retorno que a gente tem, né, e os questionamentos que a gente tem, é sobre tradução. Então, tradução, a minha opinião, eu deixo sempre bem clara, é possível ler em inglês, mas se disser assim, está perfeito, né, está num nível de livros traduzidos em inglês com qualidade, eu diria que precisa de revisão. E essa revisão, ela já vem sendo comentada há muitos anos. Essa não é a primeira vez que a gente fala disso. Eu fiz o primeiro pedido de livro em alemão em 2018. Eu pedi para um amigo nosso, um irmão nosso, ir até o Retiro para fazer encomenda. Nós já tínhamos até uma encomenda mais ou menos equilibrada, uma parte minha, uma parte da Ângela, para fazer com que os livros viessem no Retiro, que foi pré-aprovado na época, mas nunca saiu da gráfica. E eu acho que uma das questões era a tradução, mas eu não posso questionar sem mandar averiguar, né? Achando um profissional qualificado, um tradutor juramentado,
com capacidade para apresentar argumentos e dizer que a tradução ela não é boa. Então esse argumento é válido para quase todos os idiomas, sem dúvida nenhuma. Eu tenho menos preocupações com relação ao espanhol, mas eu acredito que ainda existam problemas também no espanhol, então cada idioma que foi feito é preciso ter uma revisão. Uma revisão não só na gramática, mas na interpretação. Eu encontrei problemas no primeiro volume que tiram o real sentido de uma expressão para o inglês, que é tão próximo e tão fácil de entender, trazendo um outro sentido. Isso também é preocupante. Então não é só gramatical, mas a questão de sentido. E eu já venho falando isso há um bom tempo. Se você vasculhar meu Facebook, você vai ver que isso não é novo, é antigo. São comentários e críticas positivas, críticas que têm tendência, né, que tem o aspecto de querer melhorar, de querer ajudar. Então, eu acredito que já era para ter sido feito há muito tempo e não é feito. Existem outras falhas, como no caso do inglês, por exemplo, que já era para ter os 21 volumes impressos. Eu mesmo só tenho 2, o primeiro e o segundo volume, né? Alguns volumes do histórico que a gente ganhou da Regina na época, há uns anos atrás, mas são livros que foram, eu acho que são testes ou algum pedido extra, não sei. Mas eu acho que essa falha principal é a tradução, a qualidade da interpretação, e isso é fácil de resolver entre um tradutor, né, que entenda o idioma, que seja nativo do país, e não um brasileiro que tenha experiência em tradução, porque eu conheci diversos tradutores na minha vida e alguns deles têm uma certa facilidade de traduzir do inglês para o português e uma certa dificuldade de traduzir do português para o inglês, porque perdem o real sentido, às vezes, da frase por pensar em português, né, e não pensar em inglês. E mesmo que pensasse em inglês, tem por trás um entendimento em português, acaba passando uma coisa ou outra que ele não nota. Então a minha opinião, sempre a minha opinião pessoal, é trabalhar com tradutor juramentado ou alguma empresa séria, né, que tenha capacidade de rever o conteúdo, sempre com um nativo. Então mandar um americano, como a gente tem recebido algumas reclamações de americanos, né, que faz uma leitura do livro em inglês e reclama da qualidade da tradução. Então isso é preocupante, né? Preocupante. Então, na minha opinião, eu acho que já passou da hora disso ter sido resolvido. Eu venho reclamando com o real intuito de melhorar. A gente tem que melhorar mesmo. Então fica aí a minha dica, que tem uns 21 volumes em inglês. Quem já tem já pode disponibilizar, porque eu sei que há um tempo atrás tinha até o 10º da obra, mas eu nunca tive acesso a esses livros, e agora recentemente eu consegui informações que foram alguns livros impressos em caráter especial, enviados, que é o 3º, o 4º e o 5º da obra, mas foi um presente, e é um presente muito especial, que eu não sei se tem intenção de produzir para vender. Então essa é a primeira questão do inglês. E é óbvio que a questão do livro em francês, que é produzido fora do Brasil, ou o livro em alemão, que já está redigido, mas eu não sei se a tradução ela é fiel ou não, o livro em árabe, que já foi redigido, traduzido, revisado, de acordo com a tradutora, né, que ela nos informou, e ele também não está em produção desde 2018, que a gente pede o livro. Então nós temos aí 4 anos pedindo o livro e o livro não sai. Então nós reforçamos agora um pedido de 250 cópias, né, dos livros em hebreu, alemão, árabe, francês ou italiano, né, o que a gráfica puder imprimir, né. Então a Racional Gráfica Editora vai decidir lá qual é o livro que ela acha que pode imprimir, e ela já vai ter o seu pagamento aí feito, e a gente já vai se preparar para enviar o livro o quanto antes. Então essa é a parte da segunda etapa do projeto, né? Essa era a nossa meta. Agora vem a terceira etapa do projeto, e a terceira etapa do projeto é o dever de fazer a propaganda. É óbvio que uma vez que eu tenha solucionado um dos problemas de logística, né, dos livros, porque agora é a primeira vez que a gente tem quase 1 tonelada, e poderia ter 1 tonelada se tivessem vindo os livros que a gente pediu. Então nós temos à disposição o inglês, o português e o espanhol. Então podemos atender os países que falam português, na Europa ou fora da Europa, não é só o caso de Portugal. Podemos atender os países que falam espanhol, né, no caso da Espanha, ou até mesmo quando a gente receber pedido da América do Sul, né, para enviar. E nós podemos também atender com os livros em inglês, mas é óbvio que o alemão ia fazer a diferença, o árabe, porque a comunidade árabe cresceu muito na Europa nos últimos anos, né? Então o árabe faz uma diferença enorme. Aqui na Suécia, por exemplo, a maior parte dos documentos estão sendo traduzidos, em árabe, se for possível, porque a comunidade árabe cresceu muito, né?
Aí tem países aí que atingem 10, 15, 20% do país só de comunidade falando árabe, né? Então, o russo inquestionável, né? Eu peguei no russo nos anos 90, a tradução na gráfica, era ainda datilografado, e é um livro que valia muito a pena ter, porque eu tenho visitado diversos países que têm o russo como uma segunda língua, né? Então você encontra aí nos países bálticos, você encontra uma série de países na Europa que você vai encontrar o russo como opção. Então eu adoraria ter a condição de fazer o pedido dos livros em russo. Essa é a segunda etapa. Então a gente está focado ainda em dar continuidade, em trazer mais livros de outros idiomas à medida que a gráfica vai liberando. Se a gráfica não libera, a gente não tem como produzir. Obviamente aqui ninguém produz livro, a gente não tem como comprar. Obviamente aqui a gente não tem outro fornecedor a não ser comprar da Racional Gráfica Editora. Então, sendo assim, a terceira etapa ela começa agora no ano que vem. Estou me preparando para isso, porque é o dever de fazer a propaganda, e essa é a terceira etapa. Então, nós vamos mudar a divulgação desses 7 países que a gente vai fazendo, mais 8, talvez 9, a gente não tem certeza ainda, no período de maio, junho, julho e agosto. Então, esse período a gente vai estar viajando constantemente e mudando o perfil. A gente trazia os livros nas mãos e entregava de mão em mão, agora é uma ligação com a prefeitura para liberar um espaço para um stand, para apresentar a cultura racional, com painéis, com o balcão, talvez com televisão, com som, vai depender de caso a caso, e alguns eventos extras que eu também estou trabalhando em cima disso, que são as conferências, né? Colocar microfone na rua e trabalhar com exibição, talvez com a televisão, também não sei. E essa conferência ela pode ter um caráter pequeno ou grande. Então a gente só vai saber disso à medida que a negociação for crescendo, mas eu já sei que maio, junho, julho e agosto de 2023 a gente vai estar trabalhando, se Deus quiser, em cima desses eventos racionais. Então eu anunciei que esses eventos são sempre em caráter pessoal, eu nunca faço pedindo autorização para ninguém, porque não tem sentido. A cultura racional toda ela é feita em caráter pessoal, a pessoa que quer colaborar, ela vai para a rua, ela vai divulgar o livro, ela compra o cavalete, ela compra o painel dela, ela compra os panfletos, ela compra os livros e ela distribui. Então, é sempre em caráter pessoal. A pessoa que vai abrir uma livraria, junta um grupo de estudantes e vai montar uma livraria, sempre em caráter pessoal. A pessoa que vai viajar, monta um grupo de estudantes, fecha uma caravana, aluga um ônibus e sempre em caráter pessoal vai lá e organiza a sua vaquinha, né, para pagar, administra como é que vai pagar, né, e planeja sempre em caráter pessoal. Nunca é pedindo autorização. Nenhum ônibus sai de algum lugar sem pedir autorização, né? Pedindo autorização, perdão. Vai informar que vai até o local, sem dúvida nenhuma, mas a caravana ela tem caráter exclusivo, ela faz aquilo que ela acha que é o correto. Então, se ela quer divulgar no sábado, ela vai divulgar no sábado. Ela não pede orientação para ninguém para divulgar no sábado, nem muito menos autorização. O que ela tem que pedir autorização é na prefeitura, na cidade, se ela precisar de alguma autorização extra, mas ela mesma ela não vai precisar da opinião de ninguém. Ela vai divulgar, independente da opinião desse de A, B ou C. Então, do lado de cá, como a gente está sozinho, né, e a gente não conta com o apoio de ninguém, porque não tem mesmo, né, e eventos anteriores que tinham envolvimento com embaixadas, né, foram cancelados, e eu voltei por incentivo de um amigo meu, que eu até me arrependo de ter ouvido esse incentivo, porque eu dizia que eu não ia me envolver mais, né, depois dos problemas que aconteceram com as viagens que eu não tive nenhum envolvimento. Eu falei que não ia me envolver, e aí ele me pediu, conversou, não, me convenceram para que eu organizasse, eu organizei, eu consegui pacotes especiais de viagem, passagens bem mais baratas, né, bem mais baratas do que a primeira e do que a segunda que aconteceu. Dava aí, eu acho que cerca de 800, 900 dólares a viagem inteira completa, com hotel 5 estrelas e a passagem de avião envolvida. Eu não lembro muito do valor, mas eu acho que era algo assim, algo de 900 dólares na época, se eu não me engano. Então, acho que baixou de 1.150 dólares para 900 dólares ou 850 dólares, eu realmente não lembro. Pois bem, seguindo em frente, então, eu falei que não ia me envolver, então se esses eventos vão acontecer ano que vem, eu não vou procurar por hotéis, né? A gente tinha conseguido acordo que a cada 20 pessoas que viessem, uma pessoa viria de graça, né? Então a gente conseguiu hotel de graça e conseguiu passagem de avião de graça, né? Isso foi um feito maravilhoso, mas mesmo assim foi tudo por água abaixo, porque saiu comunicado dizendo que não tinha envolvimento, que não era correto. Então assim, eu não vou entrar nesse mérito, porque a banda ficou presa no Brasil, né?
desde 1993 até 2017, e só saiu do Brasil porque esse projeto que eu fiz, né, de forma independente, porque eu não pedi para ninguém, não perguntei para ninguém, fiz um projeto. E aí conversei com 3 estudantes, tive que convencer 3 estudantes para que eles pudessem se sentir seguros de convencer outras pessoas. E não foi assim tão fácil, porque eu tive de receber outras caravanas, como eu recebi caravanas diferentes aqui. Só do Retiro vieram 2 caravanas, mais 2 da França, que não tem envolvimento com isso, mas é caravana. Na minha casa, hospedei aqui na minha casa a caravana da França, então o nosso objetivo era somente divulgar. Então eu não preciso pedir autorização para ninguém para divulgar, né? Eu posso divulgar sozinho. Mas quando se trata de um evento muito grande e envolve muitas pessoas, a credibilidade era muito pouca e a chance de dar errado era muito grande. Então os negativistas, eles fizeram um plano, né, assim, de negativar do início ao fim. E o fato só ocorreu porque a gente persistiu. Então a banda se libertou dessas algemas que trancavam a banda do Brasil desde 1993 para conseguir viajar em 2017. Eu me desliguei da viagem, né, para a segunda viagem que deveria acontecer, porque houve diversas questões de caráter pessoal, né, não do meu lado, mas de opinião. Obviamente eu tenho a minha opinião. Algumas pessoas dando opinião onde não tinham de dar opinião, porque eu não sabia, não entendia, era tudo chute, né? E eu fui até, lamentavelmente, vamos dizer assim, eu tomei uma atitude muito mais por impulso, de dizer que não ia me envolver e sair, e eles tomaram a decisão de mudar o roteiro, e mudaram o roteiro, e aconteceu ou não aconteceu. Eu acho que foi falta de preparo mesmo, e algumas embaixadas e algumas autoridades ficaram no prejuízo, né, com isso, e o projeto chamava a Paz Mundial pela Cultura Racional. O objetivo era trazer a paz mundial, e eu acredito que se tivesse sido feito de 2017 para cima, talvez o mundo tivesse num cenário diferente, né, porque a proposta era a paz mundial, era vestir branco, era falar da paz nas ruas, e infelizmente não aconteceu. Então, sendo assim, eu desisti da viagem, e aí eu toquei esse projeto com a Ludmilla, que eu já falei várias vezes, uma pessoa que é realmente incrível. Ela abraçou sozinha também, eu aqui sozinho na Suécia, sem apoio de ninguém, ela sozinha no Brasil, sem apoio de ninguém. A gente não pediu autorização e simplesmente juntou um grupo de pessoas, e as pessoas decidiram comprar os livros e começar a fazer, da mesma forma que aconteceu com a banda, a gente criticando, comentando que não era possível, que não era lógico. Então eu consegui contato com gráfica para poder fazer uma relação entre preço de produção local versus preço de compra do Brasil, e a gente acabou descobrindo que de fato está no livro mesmo, né, que esse processo iria acontecer de exportação, e inegavelmente outros processos que vão acontecer, porque não tem como fugir, porque está no livro mesmo, né? Isso é o que a gente acredita, né, é o que a gente respeita, e os livros vieram na primeira remessa sem problemas, agora a segunda remessa muito maior, sem problemas. Então fica provado que tanto a primeira e outros projetos anteriores que também deram certo, né, o projeto da viagem deu certo, mesmo todos estando contra inicialmente. O projeto dos livros deu certo, mesmo tendo tantos problemas e conflitos que ainda tem, né, pessoas dando opinião do livro, da forma que eu compro, porque eu não peço autorização. Eu não peço, e se eu não tivesse pedido autorização, a viagem da Suécia não teria acontecido. Se eu tivesse pedido autorização, a vinda dos livros não teria vindo, né? Então eu não vou pedir autorização, óbvio, para divulgar nas ruas. Eu não vou pedir, porque isso eu já faço há muitos anos. Então a gente divulga em 7 países, e essa exposição, infelizmente, é necessária. Eu gostaria que ela não fosse necessária, mas eu tenho que fazer para que algumas pessoas acordem nesse sonho, né, que estão vivendo aí, que eu chamo de o sonho da imunização, achando que estão fazendo certo, mas não estão. Então a próxima meta, a meta do ano que vem, que é a terceira fase do projeto, que está dando certo, né, e que é todo certo do início a fim, não tem problema com nota fiscal, problema com envio, problema com livro, não, 100% correto. E eu vou fazer eventos em alguns países. Quem quiser aparecer, eu vou deixar o endereço no site, como eu já falei antes. Então entra lá no site, vê a data, vê o endereço e vem participar. Não precisa trazer livro, tem livro para distribuir de graça. Não precisa trazer prospecto, tem prospecto para distribuir de graça, entendeu? Então os livros a gente vai continuar comprando do Brasil e trazendo livros em outros idiomas, até que a gente atinja a 4ª etapa, que eu falo mais à frente, quando eu chegar lá. Mas na terceira etapa agora é a propaganda, né? O dever de fazer propaganda. Então, para falar em propaganda, a gente tinha que entrar em alguns assuntos aí, que são assuntos
mais antigos da divulgação racional, são assuntos que vêm desde a época dos anos 80, do porquê a cultura racional teve uma ascensão tão forte, tão rápida, em tão curto espaço de tempo. E isso é devido ao trabalho de propaganda e marketing que foi feito nos anos 80, entre eles o programa do João Roberto Kelly, né, o Rio da Samba, as exposições do Tim Maia, né, e uma série de artistas de teatro e TV falando do livro Universo Desencanto. Então esse trabalho de propaganda e marketing, né, é muito mais forte do que a propaganda que é feita hoje nas ruas, né, sem comparação. Ela começou a ganhar muita força. Então essa foi a primeira etapa. A segunda etapa é um trabalho de marketing, de reconhecimento de credibilidade, né, e de resultado do produto, que no caso é a quantidade de relatos que se recebeu nos anos 80 e a exposição desses relatos todo santo domingo para que as pessoas pudessem perceber a seriedade que é o livro. Então isso gerou credibilidade e gerou um marketing também muito forte para que esses relatos fossem propagados, né, e a cultura racional ganhasse mais e mais velocidade. Então, dos anos 90 para cá, é uma queda muito grande, mas radical, assim, uma queda em linha reta, em questão de propaganda e marketing, é uma razão óbvia. A primeira é a falta de determinação dos estudantes mais antigos, que não tinham nenhuma determinação, a falta de compromisso dos estudantes mais antigos, e, ao mesmo tempo, a falta de coragem para assumir a responsabilidade que cada um tem agora do dever de fazer a propaganda. Então, não faz porque não quer. Então, baseado nesse conceito, eu venho tentando desde 2005 fazer alguns trabalhos, e eu só fui libertado dessas algemas em 2015, onde nós assumimos, ou eu, melhor dizendo, o projeto, né, da Conferência Racional, que eu vou apresentar alguns slides, que deu média de 72 mil visualizações e recebimento de propaganda no mundo, e foi feito na Índia, na África, em Portugal, na China, em Macau. Eu estou tentando lembrar de cabeça, eu não lembro os países, mas fizemos, acho que foram 13 conferências, cada conferência rodou propaganda em um país. Eu vou apresentar os gráficos aqui para vocês verem na tela mais ou menos o alcance da época. Propaganda paga, fui eu que paguei. E assim foi o trabalho de propaganda desde 2015, focando no mundo. Então, alguns focando no Brasil, como a gente recebeu um pedido de um leitor no Brasil, que chegou até a Ludmilla e falou: desiste desse projeto, porque vocês têm que focar no Brasil, entendeu? Ninguém tem que focar no mundo, os livros não vão sair. E falou assim claramente, não vai ter livro. E a gente, é óbvio que devido a informação foi um pouco forte para que a gente desistisse, por isso que eu comprei os livros em português. E ao mesmo tempo, ela desanima um pouco, né? Porque você recebe de uma pessoa que não deveria estar falando aquilo, mas falou, e falou com um certo tipo de instrução ou orientação de alguém que com certeza tinha condições de falar aquilo, que a gente não iria receber livro, e pediu para a gente desistir, e a gente não desistiu. Então hoje, quando a gente vê o movimento na internet de algumas outras pessoas querendo que a gente desista, óbvio que estão aí tentando, batendo a cabeça na parede, dando murro em ponta de faca, porque não vão conseguir parar a gente, né? O meu trabalho, da Ludmilla, o compromisso nosso é divulgar as 30 pessoas que somaram nesse projeto. São pessoas que confiam no projeto, ou confiam na Ludmilla, ou confia em mim, ou em ambos, mas de uma forma ou de outra, o resultado está aí, os livros estão à disposição. E agora a gente começa uma distribuição em maior escala agora no ano que vem, porque tem livro para distribuir, e eu vou subir para Portugal com as minhas custas, né, com o meu próprio bolso, levar os livros para Portugal, fazer um evento em Portugal. Não vou pedir a orientação ou a ajuda de ninguém em Portugal neste momento. Por quê? Porque eu acho que interfere um pouco devido à intenção e a meta. A minha meta é uma só, né? Então eu não posso trabalhar com alguém que tenha metas diferentes. Então, assim que eu fizer o evento em Portugal e o evento finalizar, os livros que vão estar lá à disposição, eu vou separar uma grande parte e deixar em Portugal, ou seja, os custos de envio dos livros para Portugal é zero, e o pagamento para receber o livro, né, em espécie, para comprar o livro, é zero, ou seja, Portugal não paga nada por isso. Então, o meu trabalho é, eu desloco os livros com custo próprio, não Projeto do Brasil, faço o evento, né, e eu vou buscar fazer um evento da melhor forma possível, e aí, quando acabar o evento, eu vou pegar os livros e vou entregar para o pessoal de Portugal, que é o Manuel, lá em Portugal, que eu fiz a promessa para ele que eu ia entregar os livros, e assim a gente tiver condição, Manuel, a gente está avançando para Portugal,
Assim que eu tiver um planejamento, eu vou expor para todos, não só para Portugal, qual é a nossa meta, qual é o objetivo racional. Então espero que vocês entendam aí que não é nada pessoal, mas que eu lamento muito que em 40, não, eu diria em 50 anos ninguém tomou uma atitude mais forte com Portugal, e é por isso que eu estou tomando uma atitude mais forte de entrar em Portugal e fazer divulgação em maior escala, com a quantidade de livros maior, e fazer o que eu tenho de fazer, que é o dever de fazer a propaganda. Então se alguém quiser somar, é só aparecer. Eu não tenho data ainda porque eu tenho que negociar com a prefeitura. Na sequência nós temos aí Finlândia, Suécia, que é o ano inteiro, né? Vamos de maio até outubro mais ou menos, eu acredito. Então nós temos aí Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Estônia, Lituânia e Letônia para o ano que vem, somando Portugal. E eu acredito que nós passamos aí um evento de 1 a 2 dias em cada local, eu não tenho certeza ainda, eu vou planejar e botar na internet. Então quem estiver interessado é só procurar saber a data, mais ou menos, onde é que eu vou estar. E a gente pode auxiliar, claro, né, orientar qual é a melhor opção para chegar e os melhores locais para ficar, mas eu não vou fazer esse trabalho de planejar, porque senão vai ser uma nota oficial dizendo que ninguém apoia viagens e divulgações internacionais que sejam feitas por mim, que fui eu que criei esse projeto, né? Então fica um pouco contraditório, né? Então se eu faço parte do time de futebol, então pode. Mas aí se eu não faço parte, não pode. E eu não faço parte não porque eu não queira, né? Isso é uma atitude, uma decisão de uma pessoa só, que influenciou uma segunda pessoa e acabou influenciando um grupo. Mas estão falhando grosseiramente, né? Porque o conceito básico é raciocínio único e pensamento divino. Então pensou, deu no que deu, tá aí a prova. Eu estou mostrando no que está dando certo, né? É uma outra prova, então se você medir o peso e a medida no que aconteceu na primeira viagem, o que aconteceu na segunda viagem, você vê o que deu certo e o que não deu certo. E é óbvio que as pessoas vão procurar argumentos positivos, e eu sempre concordo com eles, que é que o objetivo final foi atingido, que é doar o livro e fazer propaganda. Eu acredito que sim, mas o racional superior também fala que racional é aquilo que faz bem ao próximo e bem a si mesmo. Então, se você faz algo para ajudar alguém e se prejudica, isso não é racional. Então, eu acho que a divulgação de cultura racional, ela tem que ser racional em ambos os lados. Tanto para quem colabora, para quem vai divulgar e tem essa felicidade, quanto para quem receba o livro, né, e tem esse apoio. Então, esses esforços e sacrifícios não são racionais, né? O sacrifício, né, que causa o sofrimento, ele é do bicho, ele não é racional. Então, tudo que é racional é positivo. Então, o projeto para o ano que vem certamente Dinamarca, um local magnífico para divulgar, movimentação enorme no verão da Dinamarca, então uma quantidade imensa de turistas que a gente encontrou lá. Já tem livraria em Portugal recebendo nosso... Perdão, Portugal ficou na cabeça, né? Tem livraria na Dinamarca recebendo os livros já, livraria, e outros pontos específicos, bibliotecas, a gente deixou foto, e a gente vai voltar a fazer divulgações na Dinamarca, eventos na Dinamarca. Eu não posso contar com banda, vocês sabem por quê? Porque se eu fosse contar com banda, eu nunca ia fazer nada na vida, né? Eu tentei fazer outras ligações e eu não estou deixando de falar. São eles que não querem mesmo falar, porque tomaram a decisão de seguir sozinho. E eu não tenho que ser contra, eu tenho que apoiar a decisão de divulgação de qualquer estudante, seja ela positiva ou negativa. De forma alguma é uma questão bairrista ou local, só a Suécia, só a Europa, só a Escandinávia, só os Bálticos. Não, é uma ordem lógica de expansão e crescimento, que você faz a ponte em um lugar e vai crescendo e expandindo a partir dali. Então, eu tinha metas sim, metas de expansão para a Escandinávia e para os Bálticos inicialmente. Eu tinha metas sim para Portugal e para a Espanha, como tenho, né? Então, como eu estou agindo sozinho, eu estou fazendo aqui um desabafo para que quem quiser fazer comigo, né, só basta subir. Não tem mistério nenhum, não tem dificuldade nenhuma, né? Quem não fala o idioma, a gente vai dar um jeito de achar a solução. Eu vou tentar trabalhar com a conferência, se der certo, se eu tiver condição de fazer, se eu tiver local para fazer, se tiver gente para fazer. Então tem uma série de variáveis que eu vou elaborar durante o ano. Então como é que o pessoal vai colaborar nessa terceira etapa? É preciso entender o projeto, né? Que a terceira etapa é o dever de fazer a propaganda. Então a propaganda vai ser feita em diversos países, eu vou trabalhar com propagandas, como a gente vem trabalhando, né, há uns anos atrás com propaganda na internet, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Essas propagandas vão acontecer no ano que vem, então eu vou começar a projetar para o ano que vem, dos eventos que vão acontecer, o local, qual é a proposta, né? Então,
tem a parte dos impressos, né, para trabalhar em jornal, em revista, o que a gente puder trabalhar, isso é uma questão mesmo de planejamento. E, obviamente, vou contar com tradutores, né, porque cada país tem uma característica específica, então tem investimento de tradução. Da parte visual, cada país vai trabalhar com material impresso diferente, então eu devo fazer banners de material para cada país, isso aí eu vou tentar agrupar, e eu ainda não tenho um custo inicial disso, mas eu vou tentar trabalhar isso aí a longo prazo com os colaboradores, e vou tentar apontar aqui, de acordo com o nosso investimento, né, com a nossa proposta, o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer pessoalmente do meu bolso, né, e o que a gente precisa para fazer eventos nesses países. E eu estou focando agora também em uma nova etapa, que é a livraria, né, uma sede, né, uma livraria no local. Essa livraria também é um projeto bem mais à frente, que a gente vai analisar aí, né, talvez aí na quarta etapa, né, mas eu vou começar a analisar agora, então eu vou achar o local, eu vou achar as pessoas que vão ficar no local, né, isso aí é sempre por iniciativa pessoal, então não há necessidade de ninguém entrar em pânico com isso, porque eu vou fazer, né, inevitável, então eu já comprei o livro, tem o livro, né, é só do local que a gente precisa para colocar o livro, para distribuir o livro ou para vender os livros, né, então isso é uma coisa que vai acontecer, tem que ser discutido ainda, né. Mais à frente, a Ludmilla vai entrar em contato com a Racional Gráfica Editora para saber qual é o melhor caminho, né? Isso é algo que vai ser feito absolutamente com certeza, né? Porque eu não vou mais esperar 40 anos, né? Nós estamos aí só de negociação, né? Nossa, do livro em alemão são 4 anos, da negociação da banda já se fizeram aí, já são 7. A negociação da TV são 17 anos. A negociação da rádio que foi feita no Brasil, maravilhosa proposta, a gente não fez. Televisão no Brasil, com a Rede TV, a gente não fez. Então tem uma série de projetos que a gente tem que avançar. Então existem outras possibilidades, envelopamento de ônibus, né, ou busdoor. Outdoor eu não sou muito fã, mas tem trabalho em outdoor. Então eu vou ficar 100% focado na propaganda racional, né, no dever de fazer a propaganda. Então quem quiser entrar nessa parceria aí com a Ludmilla no Brasil, entrar em contato com eles assim, eu quero colaborar, como é que funciona? Primeiro, transparência total, eu vou apresentar as dificuldades, os desafios que a gente tem pela frente, e quem vai colaborar quando quer, como quer, porque quer. Se quiser olhar os papéis com a Ludmilla, é só subir, ela não vai liberar na internet, é pessoal, ela mostra o investimento, quanto foi, quanto custou, não há problema, total transparência. Se você está afim disso, eu vou tentar conversar mais à frente com cada um a um, né, que quiser fazer a colaboração. Não tenta fazer uma colaboração anônima, porque não vai dar certo. A gente fica confuso, porque a gente precisa rastrear e dar conta de cada um que fez a colaboração. Então, se entrou R$1, eu preciso saber quem foi, para onde foi, por que foi, para poder fazer uma total transparência nessa apresentação de contas, né? Então, se você quiser ajudar, é só procurar a Ludmilla, né? E inicialmente só deixar o seu alô aí, ó, Ludmilla, sinalizar, né? Eu estou a fim de ajudar. E você sabe qual é o nosso objetivo, que são projetos para o ano que vem de eventos racionais e propaganda. Então, o dever é de fazer a propaganda é a terceira etapa. Eu acho que eu fui bem claro nisso. Nós não temos envolvimento com nenhum outro tipo de processo de envio de livro para o exterior. Eu já conversei com os Estados Unidos, que a gente está disposto a entregar os livros lá e enviar. Conversei até com pessoas do Chile, eu acho que tem que negociar para enviar os livros também. E a nossa proposta aqui, ela não é bairrista, não é local, não é um país só, é para quem precisar. Eu já sinalizei também que, obviamente, que quem precisar de livro, até mesmo na África, a gente pode enviar. Então, desde que a gente siga nas regras racionais, pautado na lei racional, fazendo as coisas da forma correta, sem ser ilegal, sem ser por debaixo do pano, né? Tudo muito transparente, porque a qualquer momento eu tenho condições de segurança de dizer, não, olha, procura a Ludmilla que a documentação está lá, procura a Ludmilla porque os pagamentos estão lá. Eu não quero que fique essa impressão, como aconteceu com outros projetos aí, de que as coisas não funcionam por causa disso ou daquilo, né? A gente tem que apoiar a divulgação de cultura racional. Eu sei que outras pessoas estão tentando fazer, eu acho hiper válido. Eu só acho que elas perdem um pouco mais de tempo, né? E poderiam poupar dor de cabeça, sabendo que raciocínio une, e usando o projeto que já é feito para isso, né? Para poder trazer livros para outros países, né? Porque, por exemplo, agora, nesse exato segundo, se eu quisesse transferir hoje 400 livros para a África, eu enviava sem problema nenhum. Né? Então você vê que é uma questão de raciocínio, né? Quem está pensando em fazer sozinho, num grupo reservado, porque não concorda com as ideias,
porque eu não concordo com isso. Então é tipicamente coisa de pensamento, porque não concorda e porque divide. Se a banda tivesse feito isso, ela não tinha sofrido o que sofreu, né, em 2018. Porque divide, porque está pensando, porque se concorda e une, se os racionais, como diz agora no fascículo da tréplica, né, se os racionais têm esse comportamento de união, ou no final do terceiro também, comportamento de união, então o racional está buscando por paz, não por guerra. Né? Então, se há um conflito, o racional desfaz o conflito. Se há uma divisão, o racional desfaz a divisão. Então, é nitidamente comportamento de quem está pensando, né, que vive dividindo e acha, não, eu tenho uma ideia melhor, porque ideia todo mundo tem, óbvio, né? Obviamente, depois da invenção da roda, quando uma ideia dá certo, todo mundo tem ideia. Ninguém tinha ideia antes de 2015. Ninguém fez nada de 1993 a 2015. Até 2016, todo mundo, né, só falava bobagem. Aí em 2017 vem aquele relato maravilhoso da internet, todo mundo, né, encantado com o resultado. Então eu acho que a gente tem sim que apoiar a expansão da cultura racional, independente de qual seja o país. Eu acho que, independente de onde a banda for, ela tem que ser apoiada sim, porque a divulgação é em primeiro lugar, desde que elas sigam padrões e uma linha racional, né? Porque aparentemente era uma linha racional e deu tudo errado. Né? E eu falo isso com segurança, porque eu tenho relatos gravados, eu tenho aqui 10 ligações que eu recebi, gente reclamando, e eu não sabia, eu de fato não sabia de nada, né? Eu fiquei sabendo depois que a viagem aconteceu. Então não há prazer em dizer isso, não há prazer em falar do passado, mas eu sou obrigado a falar do passado para que as pessoas entendam que nem sempre foi certo, né? Essas atitudes de pensamento, elas têm essa tendência ao fracasso. E eu posso te dizer uma outra referência dessa queda gráfica de propaganda e marketing do Brasil, que foi feita dos anos, eu diria dos anos 80, 85 para cima, e começa a cair em 91, né? Cada vez pior, né, em termos de propaganda. Eu diria que, salvos e raros os casos, foi o caso da doutora Joaci, que foi à televisão e foi à rede de TV a cabo também, e fez programas de televisão e investiu em propaganda. Teve um rapaz aí, que eu não lembro o nome dele, que fez propaganda em Teresópolis, o Porfírio investiu em televisão em Teresópolis. Então essas pessoas que ousam, né, que elas quebram essas regras e não pedem autorização e vai lá e faz, elas dão certo, porque elas fazem um trabalho de divulgação que é o dever de fazer a propaganda. As pessoas que fazem trabalhos em rádios, elas merecem palmas. Eu acho que toda e qualquer rádio do Brasil, independente do tamanho, ou da qualidade, ou da capacidade, todos os trabalhos que são feitos, independente de quem seja, merecem total apoio do Estudante de Cultura Racional. É óbvio que às vezes a gente fica se lamentando porque algumas informações elas não são compatíveis, então cada estudante, cada leitor tem um entendimento, e isso é normal, né, que haja essa divisão de ideias, porque é o dever de fazer a propaganda, mas ele também adverte a você não falar daquilo que você não sabe. E algumas pessoas acabam cometendo falhas graves. Eu talvez esteja incluso nelas com as minhas opiniões, mas eu sempre deixo bem claro que é a minha opinião pessoal. Então esse compromisso, essa ação, ela vem com uma responsabilidade. Quando você abre um canal de rádio e começa a falar, você tem que pensar muito bem no que você fala. E mesmo assim, pensando, você pode falar alguma coisa que não é compatível com a cultura racional. A gente vê isso em diversos programas falando coisas que não são compatíveis, mas é a propaganda. Então, por um lado, eu apoio a propaganda. Por outro lado, a gente precisa de um filtro, né, para saber quem pode falar o que, como, quando e onde, né? Mas isso é uma opinião pessoal minha, mas eu continuo apoiando toda e qualquer rádio, continuo apoiando todo e qualquer programa de televisão, continuo apoiando toda e qualquer viagem da banda racional, né, e que sejam melhores, e eu sempre falei isso, eu tenho que falar como racional, porque não seria racional se eu não falasse, que sejam corretas, que sejam alinhadas a parâmetros racionais de respeito, a respeito a mim, por exemplo, que pelo tanto que eu lutei para que a banda saísse do Brasil, eu achei desrespeitoso até a quem fez o projeto, né, a quem bolou o projeto, a quem lutou tanto pelo projeto, não só comigo, porque feriu a outras pessoas que estavam no projeto também, que eu gosto de lembrar. Elas podem não gostar que eu as mencione, mas eu as menciono, porque essa é a minha opinião. Eu não achei certo o que fizeram com o Severino e com o Valdir, e aconteceu, entendeu? Eu não achei correto o que fizeram com as caravanas que vieram aqui, em termos de comportamento, não todos, né, mas porque cada leitor ou estudante tem um comportamento diferente, mas eu tenho pessoas que eu gostaria de agradecer, e como eu sou sempre grato, tem uma pessoa que eu fui e sou muito grato, que é a Terezinha,
que teve aqui na minha casa, né, nesse momento de preocupação, porque era tudo um mistério, viajar para a Europa, trazer a banda, uma responsabilidade, e ela estava preocupada, mas eu sentia no olhar e na fala dela que ela tinha né, essa preocupação. Eu estudei leitura corporal, estudei leitura facial, né, eu observo os olhos, então você vê que era sincera a preocupação, que ela queria que acontecesse, que ela tinha intenção positiva. Nem todos que vieram aqui têm a mesma intenção e têm a sua razão de ser, né? Porque não conhece, não sabe, desconhece, está com medo do que poderia acontecer. E eu acho isso válido. Da minha parte não há nenhum tipo eu não sou contra nenhum desses 4 ou 5 partidos políticos do Brasil. Quando eu falo político, é porque ele tem um caráter político, né? Que ela tem envolvimento com a direção, com o poder, né? Ou com o dinheiro, ou com ideias, né? Ele tem uma característica política. Então são divisões. Eu não concordo com divisões, mas eu também tenho que respeitá-las, né? Então eu falo porque eu tenho esse dever de falar, que a gente não tem que concordar com divisão nenhuma. Então o pessoal de Cuiabá, o pessoal de Goiás, o pessoal de Brasília, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo merece o mesmo respeito. Eu acho que todo estudante de cultura racional merece o mesmo respeito. Eu acho que o leitor que está começando agora, que está cheio de confusões na cabeça, cheio de opiniões, merece o mesmo respeito, embora a gente às vezes perca um pouco do equilíbrio, às vezes, mas o que é fato é que é um raciocínio que está ali que merece respeito. Então, tanto quanto o ateísta merece respeito, tanto quanto o judeu, o muçulmano, o cristão, todos eles merecem respeito. Então é importante que a gente aprenda a lidar com essas diferenças, o que não é fácil. Então eu tenho aqui que dizer claramente que eu não tenho nada contra a direção de canto nenhum, né? São 3 direções aí que trabalham com a cultura racional. É a direção do Retiro Racional, que é uma família que são herdeiros, que eu não tenho nada com isso de infância. Então, se eu nunca tive, não tenho motivo de ter, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou racional, eu não posso ser contra. Segundo, porque sou grato. Então, quem gerou essas informações falsas vai responder por isso, mas não por mim, não na justiça dos homens. Está pagando, que eu já sei que está pagando na justiça de Deus, né? Porque eu acho que quem mexe com o que é sério acaba pagando um preço alto, né? Então, eu conheço vários leitores que estão aí de água abaixo porque decidiram brincar com o que é sério e estão pagando um preço alto por isso, né? Porque a natureza, ela cobra. E assim nos é ensinado, né? A natureza cobra. Então, se você está fazendo alguma coisa para prejudicar alguém, vai ser cobrado. No que diz respeito a esse grupo de Cuiabá ou o grupo de Goiás, eu tenho que ter carinho e respeito, porque são estudantes de cultura racional, eles estão buscando pelo melhor para eles e para a comunidade. Estão fazendo um trabalho de divulgação maravilhoso, eu vejo fotos deles e eu acho que é muito injusto você ser partidário a uma ideia que não é racional, em dizer que só o seu lado é errado, é o correto e os outros são errados. Eu venho dando exemplo de religião, e eu dou esses exemplos porque são exemplos concretos. Eu não sou contra, eu tenho grandes amigos muçulmanos, eu tenho grandes amigos cristãos, e eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que aceitá-los e respeitá-los, e muitas vezes eu até concordo com muitos argumentos, porque tem um fundamento racional por trás. Então, quando a gente vê as divisões dentro da cultura racional, são ideias, né, formas de pensar, que elas estão contra o livro porque são divisões, estão contra o livro porque são grupos, né? Então todo e qualquer grupo está errado, toda e qualquer divisão está errada, porque a proposta do livro é união. Então, se eu falo isso de união, é para unir mesmo, é unir aquele que você não concorda. Então eu acho que esse grupo de Goiás deveria se unir com o grupo de Cuiabá e deveria se unir com o grupo de Brasília, deveria se unir com o grupo de São Paulo e do Rio de Janeiro e fazer o que fizeram na Rio Mais 20 e fazer o que fizeram na Eco 92. Toda vez, uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano, em uma cidade ou em um estado, fazer um trabalho de divulgação daquele tamanho, daquela proporção, porque é uma propaganda visual, falando do dever de fazer propaganda, que é fundamental. Os fragmentos de bandas pequenas, mirradas, elas não apresentam um impacto maior, um resultado maior do que é verdadeiramente a cultura racional. Então eu acho que você que está em casa aí, e você que está pensando na vida e não sabe o que fazer, deveria se unir e gerar um projeto só, uma vez por ano, para fazer um desfile daquele tamanho. Juntar todo e qualquer estudante que você conhece, todo mundo junto, bota a banda junto, deixa o pessoal que é bicho, né, se entender, se alinhar e fazer o dever de fazer a propaganda racional. Essa é a minha opinião racional.
Fica aí o meu pedido. Eu acho que todo o trabalho de divulgação no Brasil deveria ter sido feito em conjunto. Sempre falei isso, porque isso facilita, não machuca, não prejudica ninguém. Então, é muito mais fácil você ter aí 10 pessoas que juntam 10 reais do que uma pessoa que junta 100 reais. É muito mais fácil você ter 100 pessoas que dá R$1 do que uma pessoa que dá 100 reais. Então, quanto mais fácil fica isso, essa conscientização que eu venho falando há anos, eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, esses projetos todos que existem no Brasil teriam sido todos amparados, sustentados, apoiados e realizados, né? Eu conheço dezenas de projetos que são grandes, que foram embargados, né? Até por motivos pessoais, porque não gosta desse ou não gosta daquele, porque não concorda com isso ou com aquilo. E o prejudicado é sempre a divulgação de cultura racional. Então, esse projeto do ano que vem, se alguém quiser entrar em contato para procurar saber mais, eu vou tentar passar para a Ludmila passo a passo das nossas metas. Eu vou tentar colocar no site um planejamento de metas. Então, assim, quem estiver interessado sabe exatamente qual é o nosso compromisso, sabe o que pode fazer, e se tiver com algum tipo de dificuldade ou algum tipo de dúvida, ou não quiser fazer, ou voltar atrás, também é permitido, conversa com a Ludmila lá, a gente está tranquilo para isso. Eu vou procurar por uma forma ainda mais didática e mais transparente para que a gente possa cumprir com o dever de fazer a propaganda. Então, terceira etapa, divulgação racional para o ano que vem, pelo menos nos 8 países. Querendo participar é só subir, querendo participar não só subindo, né, mas com o projeto no Brasil, é conversar com a Ludmila. Se você vai procurar por autorização de alguém, pode procurar, né? Infelizmente, a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha com a obrigação do mundo racional, que é divulgar, né? Porque eu estaria descumprindo uma ordem do dono do livro que eu respeito se eu tivesse que depender de autorização de alguém para fazer o meu trabalho na Europa. Então, mais uma vez eu quero deixar bem claro que o meu objetivo não é ser maior ou melhor ou mais importante, o meu objetivo é cumprir com o dever de fazer propaganda. Se eu tenho capacidade de fazer, por que não fazer? Se eu tenho instrução para fazer, por que não fazer? Se eu me encontro aqui, por que não fazer? E as pessoas às vezes falam assim, mas você quer ser isso? Não, eu não quero ser nada. Eu não quero ser maior ou melhor ou mais importante. Eu tenho compromissos demais na minha vida para cumprir. Mas esse compromisso aqui é prioridade. Então, se você não concorda, eu aqui respeito. Se você acha que eu deveria ser assim ou assado, eu respeito. Eu sou como sou. E isso não muda a minha natureza. E mais uma vez, eu não sou contra, porque não posso ser a esses segmentos políticos do Brasil, essas lideranças que eu respeito. Cada liderança tem seu propósito. Algumas lideranças eu tenho até carinho e respeito porque tem proximidade, outras tantas não têm. Mas o respeito é o mesmo. A minha obrigação como racional é me tornar cada vez mais irmão de todos do que trazer minhas opiniões aqui e falar de política, né? Esse não é o meu objetivo. Tá bom? Então, muito obrigado, desculpa o áudio longo como sempre, eu tento explicar o máximo possível para que todos entendam da mesma forma a mensagem sempre igual. Então, não tem fins lucrativos, os livros estão aí à disposição, é de graça, não tem problema de transporte se eu for levar o livro, se quiser vir buscar o livro não precisa pagar, se eu tiver de enviar para algum lugar, tiver frete envolvido, aí é a pessoa que vai pagar o frete, né? A gente fez o envio para Israel, os livros foram de graça, o pessoal pagou o frete. Se eu puder pagar o frete, como aconteceu umas 3 ou 4 vezes, eu pago. Enviei para a Inglaterra, eu mesmo paguei o frete, livro de graça. Enviei para a França, eu mesmo paguei o frete, livro de graça. Né? E assim vai. Os livros de Israel também foram de graça. Né? Só não paguei o frete porque era uma caixa grande, pesada. Então, se eu puder fazer, eu vou fazer, obviamente, com o maior amor. Se eu estiver indo a um país e levar 100, 200, 300 livros, a doação vai ser feita. A Espanha, eu estou de olho na Espanha, estou fazendo umas negociações com a Espanha. E eu ainda não sei, porque eu tenho contato lá, um contato próximo lá, tanto em Portugal quanto na Espanha, então eu não tenho nenhuma preocupação em estadia lá, em preparar o projeto. Os livros em espanhol já estão aqui, então eu vou analisar se eu posso acrescentar no ano que vem no projeto também a Espanha. Então Portugal, com certeza, porque eu tenho realmente que ir. A Espanha, ela ainda está em dúvida, eu não posso dar certeza ainda. Pode ser que aconteça no ano que vem, entendeu? Então não depende de livro. Só depende de planejamento devido à quantidade de viagens que a gente faz, né? Então gera custo e o custo é nosso, não vem do Brasil isso. Então, com absoluta certeza, Finlândia, Noruega, Dinamarca, a Estônia, Lituânia, Letônia, né? E viajar na Suécia, a gente segura sem problema. São esses 7 países, mais Portugal 8, mas a Espanha ainda não sei.
porque realizar um evento em outro país é complicado e eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível. Então, se você quiser informação, conversa com a Ludmila, tá bom? Obrigado, um dia maravilhoso hoje para todo mundo. Eu estou feliz, celebrando o aniversário desse livro tão magnífico, tão especial. Se você não conhece, isso não é religião, muito embora fale de religião, isso não é seita, não é doutrina, você não precisa frequentar lugar nenhum, você não precisa fazer parte de igreja, de reunião, não tem padre, não tem pastor, não tem professor. É um livro que traz o conhecimento da vida. Então, ele de início é um pouco complicado para você entender, leva tempo, mas se você for persistir, você vai amar, porque quanto mais você aprende, mais você se interessa em aprender. E é um conhecimento que não é só resultado intelectual, é um resultado material. Você vai aprender a lidar com as energias de uma forma diferenciada. Então eu aconselho, tá certo? Um abraço a todos. Salve, salve.